Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 26, versículo de número 12 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 26, o versículo de número 12 e o versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Se você pode, glorifique o Deus da palavra, porque é uma resposta do céu nessa noite para os nossos corações. Meus irmãos, o capítulo 26 do livro de Gênesis, ele nos diz que houve uma crise na Palestina, terra de Canaã, e em especial na região de Laai-Roi, lugar em que Isaque habitava. E a crise, ela se agravou ao ponto de gerar fome na terra. E dentre tantas coisas ruins que existem na crise, nós podemos destacar pelo menos um ponto positivo. É que a crise, ela nos tira da zona de conforto, porque ninguém consegue conviver em um ambiente marcado pela crise, pois todos nós sabemos que a crise, ela gera insegurança, instabilidade, colapso, escassez, dificuldade, problema. E foi o que aconteceu com Isaque. A crise chegou, se agravou, gerou fome na terra. Na mesma hora, Isaque se levantou, fez as malas e propôs em seu coração ir para o maior centro econômico da época, o Egito. E Isaque parte em direção ao Egito com a certeza de que no Egito ele teria uma vida melhor, de que no Egito ele alcançaria os seus objetivos, de que no Egito ele estaria seguro da crise. Mas na rota para o Egito, quando Isaque chega na terra de Gerar, Deus cruza o caminho de Isaque, dá uma ordem e renova a promessa. Deus diz assim, versículo 2 do capítulo 26: Isaque, não desças ao Egito. Versículo 3: Isaque, peregrina nesta terra, porque eu serei contigo e te abençoarei, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente em todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações. Versículo 4: Porquanto Isaque, Abraão teu pai, ouviu a minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 5: Ei Abraão, ou melhor Isaque, fica na terra de Gerar, porque a promessa vai se cumprir na tua história. Oh glória! Ao ouvir a voz de Deus, jovens, Isaque, ele se depara diante da fronteira da decisão, porque ou Isaque continua a sua trajetória ao Egito, ou Isaque abre mão de tudo para obedecer a palavra do Senhor. E entre ir ao Egito e ficar na terra de Gerar, Isaque fica na obediência, porque o versículo 6 do capítulo 26, a Bíblia nos diz: assim habitou Isaque em Gerar. Porque Isaque entendeu, jovens, que nem sempre os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos correspondem com aquilo que Deus tem para nós. É o que está escrito em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9: porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Oh glória! E essa palavra tem direção certa, porque eu estou pregando para alguém aqui que traçou uma rota e estabeleceu um projeto, mas hoje Deus está cruzando o teu caminho, e pela força da palavra Ele está dizendo nessa noite: não desças para o Egito. O que eu te prometi não está no Egito. O que eu falei a teu respeito não está no Egito. Ei jovem, a ordem imperativa do céu nessa noite é essa: mesmo não vendo nada, mesmo não entendendo nada, mesmo não compreendendo nada, fica na terra de Gerar, porque aqui na terra de Gerar tem cumprimento de promessa de Deus para a tua vida. Se você pode, levante as tuas mãos para adorar o nome do Senhor, porque debaixo da autoridade que eu estou recebendo, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Você não vai ser influenciado por este mundo, mas você será um instrumento do céu na terra para impactar gerações. Fica na terra de Gerar. Isaac, ele obedece à palavra do Senhor, ele fica em Gerar. E a Bíblia nos diz que Isaac, ele se posiciona com ação, com atitude, com trabalho. Porque o versículo 12 do capítulo 26, a Bíblia nos diz: e semeou Isaac naquela mesma terra. Ou seja, no lugar que Deus havia determinado para ele estar. E aqui eu faço uma observação, porque o serviço da semeadura, ele não é tão simples quanto parece. Porque semear não é simplesmente jogar, lançar a semente na terra e ver o que vai dar. Não. Para você semear, primeiro você tem que selecionar as sementes. Depois você tem que trabalhar a terra, adubar a terra, fazer as covas, os buracos na terra, colocar as sementes, tapar os buracos, fazer todo um processo de irrigação para que a semente possa germinar e produzir frutos. Ou seja, o serviço da semeadura, ele exige empenho, exige esforço, exige dedicação, disciplina e principalmente muito trabalho. Mas perceba, jovem, que Isaac recebeu de Deus promessas grandiosas, promessas poderosas, promessas excelentes. Mas o versículo 12 nos mostra Isaac trabalhando. Parafraseando o versículo 12, Isaac está levantando cedo, Isaac tem posse de ferramentas, Isaac está indo para o campo, Isaac está arregaçando as mangas, o sol está causticante, o suor está pingando no rosto, as mãos estão criando calo, mas Isaac está trabalhando. E sabe o que eu aprendo aqui, jovem? É que promessa de Deus não é cadeira de balanço para a gente sentar, cruzar os braços, ficar se balançando, vendo o tempo passar, acreditando que as coisas vão cair do céu em cima da nossa cabeça. Não. Entenda isso, por favor. Se Deus te fez uma promessa, se Deus falou algo ao teu respeito, aquilo que é impossível, aquilo que é sobrenatural, aquilo que excede as condições e os recursos humanos, aí sim você pode tranquilizar a tua alma, aquietar o teu espírito, descansar o teu coração, porque o céu cuida, o céu se responsabiliza, o céu faz. Mas aquilo que compete a você fazer, Deus não vai mandar anjo do céu para fazer, Deus não vai levantar ninguém para fazer. É você quem tem que se posicionar. Se
fazer o que compete a você fazer. E o que eu estou pregando aqui tem respaldo bíblico. Caleb, ele é o exemplo perfeito disso. Pois a Bíblia nos diz, que quando os filhos de Israel avançaram em marcha para conquistar a terra prometida, Caleb não perdeu tempo. Caleb entrou em audiência com Josué, e Caleb disse: Josué, tu sabes a palavra que o Senhor falou a meu respeito, porque da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra prometida, e eu trouxe resposta como sentia no meu coração. E naquele dia, Josué, Moisés jurou dizendo a mim que a terra que pisou meu pé, ela é minha e de meus filhos em herança perpetuamente. Aí Caleb diz assim: Josué, é bem verdade que o tempo se passou. Eu hoje estou velho, eu estou com 85 anos de idade, os anos se passaram, mas tem uma coisa, Josué, qual a minha força era há 45 anos atrás, ainda é a mesma no dia de hoje. Eu estou tão forte como no dia em que o Senhor me marcou com a promessa. E eu tenho uma exigência, Josué. Qual é, Caleb? Eu quero Hebrom em herança. E não venha me dizer que a terra é cercada por grandes muralhas, porque isso eu vi com os meus próprios olhos. Não venha me dizer que a terra é habitada por gigantes, porque isso eu vi há 45 anos atrás. Mas tem uma condição, Josué: eu estou velho, eu estou com 85 anos de idade, mas a espada está na minha mão. Eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu vou para o confronto, eu vou para a batalha, porque eu tenho uma certeza, é de que o Senhor será comigo para expelir todos os inimigos. Oh, glórias! Se você pode, levante as tuas mãos aos céus, porque eu profetizo nessa noite que o inferno acabou de perder mais uma. Quem pensou que você ia recuar, quem pensou que você ia retroceder, quem pensou que você ia desistir dos teus sonhos, do projeto que Deus plantou no teu coração como nunca antes, vai ver você como um valente de Deus na terra, lutando, avançando, conquistando aquilo que é teu por direito. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A tua história não termina deste jeito. Levante a tua cabeça, alegra o teu coração, porque o Deus que te fez a promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Queira o inferno não, aquilo que Deus te prometeu vai acontecer, vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel. Se você pode, adore o nome do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se as ervas, caem as folhas, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Deus perguntou ao profeta Jeremias: Anderson, aí Deus disse assim: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então tu viste bem, porque eu não sou Deus de brincadeira. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, oh glória. Isaías capítulo 55, versículo 10, versículo 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a enviei. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, está dizendo: ainda neste ano de 2025 tem cumprimento de promessa de Deus na tua vida. Aleluia. A Bíblia nos diz que como resposta
do céu ao esforço, ao trabalho, à dedicação de Isaac. Naquele mesmo ano, ele colheu 100 medidas. Ou seja, a colheita foi em sua plenitude, a colheita foi absoluta. E o segredo do sucesso dessa colheita de Isaac não está na capacidade de Isaac, não está nas ferramentas de Isaac, o segredo não está nos recursos de Isaac, mas a parte final do versículo 12 nos revela o segredo. É porque o Senhor o abençoava. E por Isaac está debaixo da bênção de Deus. Aí vem o versículo 13, e a Bíblia nos diz: e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Mas perceba, pastor Eduardo, que o versículo não diz rapidamente Isaac se tornou muito grande. O texto não diz de repente Isaac se tornou muito grande. Da noite para o dia Isaac se tornou muito grande. Não. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até na língua portuguesa é uma preposição que indica tempo. Até que se tornou muito grande. Porque o processo do crescimento, jovem, ele é composto por fases e etapas. E essas fases e etapas não tem como cortar caminho, não tem como pegar atalho. É degrau por degrau, é um passo de cada vez. E este princípio, ele confronta a geração fast food, a geração imediatista, a geração de que tudo tem que ser para ontem. Porque tem muita gente querendo se assentar no trono, colocar a coroa de rei, mas não quer primeiro matar o leão, matar o urso e matar o gigante. Ei, jovem, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: Ele vai te fazer grande para o propósito que Ele estabeleceu na tua vida. Mas primeiro você vai ter que passar pelo processo do crescimento. E deixa eu te dizer uma grande verdade. Eu não vim aqui te iludir. O processo dói. O processo machuca. No processo tem lágrimas. No processo tem dor. No processo tem solidão. No processo alguém te abandona. No processo alguém tenta te apunhalar pelas costas. No processo tem fofoca, tem calúnia. No processo tem angústia. No processo tem dor, tem lágrimas. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? É que quando chega o tempo e a hora de Deus, quem não era passa a ser, quem não tinha passa a ter, quem era pequeno passa a ser grande para a glória do nome do Senhor. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite, está dizendo: aquieta o teu coração, descanse a tua alma, aquieta o teu espírito, porque esta luta, essa tempestade, esta guerra, essa batalha, essa prova, essa lágrima, esse choro faz parte do processo do crescimento de Deus na tua vida. Você não está entendendo, você não está compreendendo, mas Deus te trouxe hoje aqui para dar resposta de paz para a tua alma e te dizer: eu estou te moldando, eu estou te lapidando, eu estou te preparando para te fazer grande na minha presença. Tem um processo, oh glória, que Deus está permitindo você atravessar para forjar o teu caráter e te fazer grande na presença dele. Salmos de número 46, uma das mais belas poesias da Bíblia.
Ah, como eu amo esse texto, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas fujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí vem o convite, vinde contemplai as boas obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele é tão poderoso que Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo e dá ordem dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levante as tuas mãos para adorar o nome do Senhor, porque enquanto você adora, há um renovo de Deus descendo sobre a tua alma. O Espírito Santo te dá força para prosseguir mesmo debaixo de guerra, mesmo debaixo de luta. Você não vai parar, você vai avançar na presença do Deus que te escolheu. Glórias. Jeremias 31:16, e isso é profético. Deus está falando com a alma de alguém aqui nessa noite. Assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e a lágrima de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Oh, glória! A Bíblia nos diz que o crescimento de Isaac foi tão expressivo, foi tão grande, que a Bíblia dá um resumo do seu patrimônio. E a Bíblia diz que Isaac tinha possessão de ovelhas, Isaac tinha possessão de gado, e muita gente ao seu trabalho. Mas o crescimento de Isaac, jovens, gerou inveja, não em quem estava longe, mas inveja em quem estava perto. O crescimento de Isaac gerou inveja não em quem estava do lado de fora, mas em quem estava do lado de dentro. Porque a Bíblia nos diz que os próprios habitantes de Gerar, os filisteus, começaram a invejar Isaac. E lendo a Bíblia, eu vejo que todo homem, toda mulher, todo jovem, toda moça, todo rapaz que tem uma chamada de Deus, que tem um ministério, que tem uma promessa, ele é odiado e perseguido pelos invejosos. José, ele foi vendido pelos invejosos. Neemias sofreu oposição dos invejosos. Jefité foi traído pelos invejosos. Davi sofreu por causa da inveja de Saul. Foram no total 22 tentativas de homicídio de Saul para matar Davi. Mas o que eu acho maravilhoso, jovens, é que sempre que Saul tramava algo para matar Davi, se cumpria na vida de Davi o que está escrito no livro de Salmos de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo delas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia,
está blindado, você está guardado, você está protegido pela presença de Deus. Se você pode adorar o nome do Senhor, porque tem um livramento acontecendo agora. O diabo até se levantou, mas Deus manda profetizar nessa noite. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai prevalecer, diz o Senhor. A situação, se agravou a tal ponto que o texto nos diz que Abimeleque, rei dos habitantes de Gerar, ele vai até Isaac e ele diz assim: Isaac, vai embora, aparta-te desta terra, porque nós temos observado que muito mais poderoso você se tornou do que nós. Isaac sai do centro de Gerar, e a Bíblia nos diz que Isaac vai para o vale. Mas lá no vale, jovens, Isaac não ficou se vitimizando, Isaac não ficou chorando pelos cantos, se considerando um derrotado, um fracassado, um perdedor, não. Lá no vale de Gerar, Isaac se posicionou e ele começou a estudar a terra. Que Isaac, ele desentulha, é o poço de Ezeque. E a Bíblia nos diz que no poço de Ezeque tinha água em abundância. Mas quando os filisteus, quando os invejosos tomaram conhecimento de que Isaac havia desentulhado o poço de Ezeque, eles foram até Isaac, contenderam com Isaac, tomaram o poço de Ezeque. Mas Isaac é aquele que não desiste na primeira. Não deu certo na primeira, parada eu não vou ficar, eu vou tentar a segunda vez. Isaac cava o segundo poço, o poço de Sitna. E a Bíblia nos diz que o poço de Sitna também tinha água em abundância. Mas quando os filisteus tomaram conhecimento que Isaac desentulhou o poço de Sitna, foram até Isaac, contenderam com Isaac, tomaram o poço de Sitna. Mas Isaac, pastor Eduardo, ele é aquele que não desiste na segunda. Não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, parada que eu não vou ficar, eu vou tentar mais uma vez. Oh glória! E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não é porque não deu certo que você vai desistir. Não é porque não deu certo que você vai parar. Não é porque a porta não se abriu que você vai recuar, vai retroceder. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu estou na tua frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, destruindo os ferrolhos de ferro. Se não deu na primeira, se não deu na segunda, tente a terceira vez, mas não fique parado. Isaac cava o terceiro poço, o poço de Remote. E a Bíblia nos diz que no poço de Remote também tinha água em abundância. Mas agora, Isaac chama os seus servos. Isaac faz uma reunião. Isaac diz assim: esse poço de Remote ninguém vai tomar. Esse poço de Remote ninguém vai tirar de nós. Porque este poço de Reobote é a evidência, é a confirmação de que mesmo no vale, Deus nos fez crescer nesta terra. Oh glória! Se você pode, adore o nome do Senhor, porque eu vejo portas se abrindo nesta noite. Tem um reboliço acontecendo no mundo espiritual. O diabo tentou te frustrar, o diabo tentou te colocar na depressão, o diabo tentou te neutralizar, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer pela palavra: persista no propósito
Se coloque de pé. Oh, glória. O grupo de louvor, se puder preparar aquele hino, amém? Para a gente adorar ao Senhor. O texto nos diz, e aqui eu encerro a minha participação. Passado um tempo no vale de Gerar, Isaac, ele prepara as malas, e agora ele parte em mudança para a terra de Berseba. E é interessante, meditando nessa palavra, eu percebi que toda mudança gera um desafio. A mudança, por melhor que seja, ela gera um desafio. Isaac parte do vale de Gerar para a terra de Berseba sem nenhuma expectativa, sem saber os desafios que eles teriam que enfrentar na terra de Berseba. Isaac simplesmente faz as malas e vai para a terra de Berseba. E quando Isaac chega na terra de Berseba, a primeira coisa que Isaac faz, jovens, ele levanta um altar de adoração ao nome do Senhor. E enquanto Isaac está ali adorando, a sua alma aflita, sem saber como seriam os seus próximos dias, eu não sei, mas eu imagino que a adoração de Isaac talvez foi como a adoração de Abacuque. Quem sabe Isaac disse: Senhor, eu não sei como serão os meus próximos dias, eu não sei os desafios que eu terei que enfrentar aqui nessa terra, mas eu te louvo, eu te adoro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, Deus, eu não quero nem saber. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O texto nos diz que está Isaac adorando, e enquanto Isaac está ali, lançado no altar da adoração, adorando a Deus, os servos de Isaac começaram a cavar a terra. Isaac adorando, os servos cavando. Isaac adorando, os servos cavando. Isaac tão somente adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e os servos cavando a terra. De repente, alguém dá um grito: Isaac, enquanto você está aí adorando, enquanto você está aí, Isaac, prostrado no altar da adoração, nós cavamos a terra e nós acabamos de encontrar um poço na terra de Berseba. Era Deus falando com Isaac: Isaac, tão somente adora o meu nome, porque enquanto você estiver adorando o meu nome, como eu cuidei de ti na terra de Gerar, eu vou cuidar de ti na terra de Berseba. Como eu fui fiel contigo na terra de Gerar, eu serei fiel contigo na terra de Berseba. Adora o meu nome, Isaac, porque eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar te prosperando. O meu coração queima nesta oportunidade. Eu estou pregando para jovens aqui, pastor Eduardo, que neste ano de 2025 vai viver um novo tempo, um tempo de mudança, um tempo de crescimento, um tempo de conquista. E Deus marcou essa data, o dia 3 de maio de 2025, para te dizer: descansa o teu coração, aquiete a tua alma, somente adora o meu nome, porque como eu fui fiel contigo, a minha presença vai permanecer ao teu lado. Há um novo tempo de Deus, há um tempo de mudança, há um tempo de crescimento. Deus está dizendo para alguém aqui: o teu ciclo na terra de Gerar está sendo findado. Se prepare,
vai para Berseba. E lá em Berseba, a minha presença estará contigo. Somente adore o meu nome, somente glorifique o meu nome, somente exalte o meu nome, porque como eu fui fiel contigo até o dia de hoje, a minha presença vai permanecer ao teu lado.
Deus aqui nesse altar, pastor Eduardo. Oh glórias, oh glórias. O ciclo da terra de Gerar está se encerrando. Deus está falando nessa noite. Prepare para viver um novo tempo. Prepare o teu coração para viver coisas novas. Prepare o teu coração para viver o que você ainda não viveu, para receber o que você ainda não recebeu, para testemunhar aquilo que você ainda não presenciou. Oh glórias. Estenda as suas mãos aqui para frente. Oh glórias. Oh glórias. Oh glórias. Soberano Deus, a tua palavra foi ministrada pelo Senhor meu Deus. Eu creio, Jesus, eu creio aqui. Podemos levar sempre para a batalha. Podemos levar para a batalha. Ah, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio nesse novo tempo. Podemos levar para a batalha. Eu creio nesse tempo de honra. Eu creio no Senhor, que já sou Pelo controle de todas as coisas, está
prometeu e Ele é fiel. Você pode dar um glória a Deus? Pode voltar para o seu lugar. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, pastor André, Chico. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram. O André não tinha chegado ainda. Quando eu abri esse culto dizendo para vocês, passou janeiro, passou fevereiro, passou março, passou abril, nós entramos em maio. E você ainda estava talvez pensando, esse ano vai ser comum, esse ano vai ser mais do mesmo, esse ano vai ser igual ao ano passado. E Deus estava dizendo, ei, Deus tem algo para você ainda este ano. E aí Deus traz o André. Parece que foi com propósito, né? Deus não permitiu você estar naquele momento. E Deus usa o André para dizer que Deus abençoou o Isaac. E no mesmo ano houve cura. Eu não sei se você tomou posse aqui, eu tomei posse da minha parte. Deus tem algo para você ainda em 2025. Você está trabalhando, já está com o carro na mão. Foi assim que foi que o pregador disse, não foi?